agora. E se você puder, você vai fechar os teus olhos, não importa onde você esteja, a não ser que você esteja dirigindo, tá bom? Aí você não pode fechar os olhos, mas no geral, vamos nos concentrar, vamos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo que Tu és o dono da vida. Oh, meu Deus, como é bom buscarmos a Tua face, como é bom aprender da Tua palavra e descansar na Tua presença. Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, a vida inteira elas ouviram palavras negativas, palavras de que elas não são capazes, de que a realidade é muito diferente, e muitas vezes as pessoas zombam da nossa fé, porque elas acham que nós estamos no mundo da lua, acham que nós não estamos vivendo a realidade e que nós devemos acordar para a vida. Oh, meu Deus, o Senhor sabe, não é isso que nós queremos, não queremos viver alienados, mas a verdade é que nós não podemos olhar para as circunstâncias, senão nós desanimamos, nós desesperamos e começamos a afundar, assim como o apóstolo Pedro, que estava andando sobre as águas, e quando veio os fortes ventos, ele começou a afundar. Oh, meu Deus, não deixe que a gente viva dessa maneira, meu Pai. Nós não queremos duvidar do Teu cuidado, da Tua provisão. Muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade, pelo desespero. Por isso, Pai, nós Te pedimos perdão. Oh, Deus, nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos em Ti, mesmo quando não enxergarmos um palmo de esperança diante dos nossos olhos. E nos lembre que o Senhor nos ama de tal forma e o Senhor se preocupa conosco de tal maneira que até os fios do nosso cabelo estão contados. É isso que diz a Tua palavra. Oh, meu Pai, muitas vezes nós recorremos a pessoas que nem Te buscam, nem ouvem a Tua voz, não conhecem a Tua palavra, e nós deixamos de orar, de meditar na Bíblia. Pai, nós precisamos dessa paz que excede o entendimento. Nós não queremos mais viver nesse poço de pecado, nesse lamaçal de destruição. Meu Deus, nós queremos ser libertos, queremos viver uma vida de santidade e andarmos de glória em glória e não de derrota em derrota. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, fica conosco, proteja-nos, ó Deus, com Teu sangue, livra-nos das mãos dos perseguidores, assim como esse testemunho que eu contei, meu Pai, que o Senhor nos dê livramentos, que o Senhor nos proteja de todo mal e de toda pessoa mal intencionada. Em nome de Jesus, meu Pai, dá-nos da Tua paz, da Tua alegria e que o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa que está no leito de hospital, cada pessoa que agora está angustiada, sofrendo bastante. Pai, enche-nos com a Tua fé, porque se estivermos contigo, iremos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Conto com vocês. Essa mensagem pode te ajudar bastante a se livrar das preocupações. Isso porque uma preocupação não ajuda em nada a resolver os problemas. Quando nós estamos preocupados e nós não sabemos o que fazer, muitas vezes ficamos abalados, ficamos paralisados e não fazemos nada de produtivo. Os nossos dias vão se prolongando, nós vamos arrastando o nosso dia e de repente, quando nós percebemos, estamos sem fé, frustrados e desanimados. E eu sei, viu, irmãos, que é muito importante nós pensarmos no futuro, mas existe muita coisa que nós não podemos controlar. E quando os problemas vêm, nós chegamos a essa conclusão de que nós não temos controle de nada. Não temos controle sobre a nossa própria vida, o que dirá da vida dos outros, não é verdade? Então, em vez de ficarmos preocupados com tudo o que pode acontecer, nós devemos confiar em Deus. E a melhor maneira de você confiar em Deus é você ouvir a palavra, é você orar. E principalmente não dar ouvidos às pessoas que te desanimam, que prejudicam a sua fé. Amém? E depois de ouvir o testemunho dessa irmã, eu me lembrei daquele versículo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, o versículo 26. Olha o que está escrito: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Olha isso, irmãos, é uma coisa tão simples, mas é tão difícil confiar, não é verdade? Principalmente quando a gente está assim sobrecarregado. E eu sei que nem sempre a gente consegue ter toda essa fé, a gente muitas vezes quer ouvir uma palavra e a gente não encontra, a gente passa horas e horas nas redes sociais, muitas vezes a gente quer algo para preencher o vazio do coração.
Irmãos, eu quero ler com vocês nessa noite uma passagem que está lá em Filipenses capítulo 4, o versículo 6 e o 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes esse versículo já me ajudou, porque aqui diz que nós não devemos andar ansiosos por nada, e a melhor maneira de não ficarmos ansiosos é entregarmos tudo nas mãos de Deus, e ao final da nossa oração devemos agradecer. Aqui diz que devemos oferecer ações de graças, e assim a paz de Deus vai proteger o nosso coração. E uma vez eu vi um testemunho muito impactante que eu quero contar para você agora. Certa vez um homem estava sendo perseguido por bandidos que queriam matá-lo. E aquele homem então começou a correr e ele pegou um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. Só que aquele homem estava desesperado e ele orou da seguinte maneira: Deus, faça com que 2 anjos venham do céu e tampem a entrada da trilha, para que os bandidos não me matem. Olha isso, irmãos, essa foi a oração dele. E naquele momento, uma pequena aranha surgiu naquele lugar e ela começou a tecer uma teia na entrada da trilha. Aí aquele homem viu aquele animalzinho minúsculo e ele ficou muito angustiado e ele começou a reclamar com Deus: Senhor, eu te pedi 2 anjos, eu não pedi uma aranha. Oh Deus, tem misericórdia de mim, com a tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha, para que esses homens não possam entrar e me matar. Então, na mesma hora, ele estava com fé e ele abriu seus olhos, esperando ver um muro fechando aquela entrada da trilha. Mas ele só enxergou aquela pequena aranha trabalhando sem parar. E foi então que o desespero aumentou ainda mais e ele começou a ouvir os passos daqueles bandidos que estavam se aproximando. E quando aqueles inimigos chegaram na entrada da trilha, um deles disse assim: Vamos entrar por essa trilha aqui, ó. Mas o outro respondeu: Não, você não está vendo que tem uma teia de aranha aqui? Ou seja, ninguém passou por aqui. Vamos passar lá pelo fundo, ó, porque senão a gente vai perder ele de vista. Irmãos, e por incrível que pareça, aquela pequena aranha, ela fez a diferença. Porque se não fosse aquela aranha trabalhando ali naquela teia, aqueles homens iriam entrar ali e eles poderiam matar aquele homem. Irmão, sabe por que eu estou contando esse testemunho aqui? Porque muitos de vocês, muitas vezes, pedem uma resposta a Deus, Deus dá a resposta, mas vocês estão tão preocupados, querendo que tudo aconteça do jeito de vocês, no tempo que vocês acham melhor, que vocês não conseguem enxergar as respostas de Deus. E muitas vezes, para piorar, vocês acabam murmurando. Irmãos, isso é falta de fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu irmão, quando vier um sentimento de desânimo, de solidão, você achar que Deus não se importa com a sua vida, lembre-se desse testemunho. Deus pode usar pequenas coisas para trazer um recomeço, para te dar uma nova oportunidade. Não despreze aquilo que Deus está fazendo. Se você puder, faz o seguinte agora: olhe para os seus dedos e veja as impressões digitais dos seus dedos. Elas são únicas, irmãos. Deus se preocupou em desenhar cada uma delas detalhadamente. Não existe uma digital igual à outra, porque você é um ser único, Deus te ama muito. Amém? E você sabe quando um artista termina de pintar um quadro, termina de fazer uma obra, ele valoriza aquela obra ao máximo. Ele cuida com o maior carinho porque ele sabe que aquilo teve um preço. Irmãos, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus derramou o sangue dele em seu favor e agora você fica se sentindo aí a pior pessoa do mundo, a pessoa que mais tem problemas. Não pense assim mais. Jesus, ele pagou o maior preço que poderia ser pago. Ele sofreu o pior castigo, o castigo que você merecia, e por isso ele sabe o valor que você tem. Ele quer cuidar de você, mas enquanto você não se entregar na presença do Senhor, ele não poderá fazer nada. Por isso, irmãos, nós vamos orar agora.